Em um mundo onde os poderes do adormecido Senhor Demônio criaram masmorras por todo o mundo e grupos de aventureiros transmitem ao vivo suas incursões nas masmorras, Yuki é um mago e membro de um popular grupo de classe A chamado Thunder Pike. Todos os membros são fortes e facilmente desbravam todas as masmorras que entram. No entanto, nem tudo vai bem com o trabalho em equipe deles quando estão fora da masmorra. Yuki sente que não está sendo pago de forma justa pelo seu trabalho, e após uma missão bem sucedida, ele diz aos membros do grupo que vai sair do Thunder Pike. O líder do grupo, Simon, e os outros membros dizem para ele parar de ser um chorão, porque ele nem participa da luta e apenas fica na retaguarda, gastando seus itens e pergaminhos. Eles afirmam que vão ficar bem sem o pequeno suporte dele, e isso é a gota d'água. Yuki termina sua bebida e então declara que vai sair do grupo para sempre e que eles podem enfiar a etiqueta de classe A no traseiro. No dia seguinte, Yuki vai à Guilda dos Aventureiros para se registrar como desempregado. Assim que ele termina de preencher o formulário e o entrega à recepcionista, uma mulher ruiva de repente se lança sobre ele e o abraça apertado. Ela o chama de professor, e quando Yuki a vê, ele a reconhece como Marina, uma maga espadachim que ele orientou antes de ela fazer seu teste de aventureira. Marina agradece a Yuki por tê-la ajudado antes, e ele pergunta como as coisas estão indo para ela. Ela conta que tudo está indo bem, e então descobre que ele está no mercado de trabalho agora. Marina fica muito animada ao ouvir isso, e essa mulher sedenta imediatamente pede a Yuki para se juntar ao grupo deles. Yuki vai se encontrar com os membros da equipe dela, que também foram seus alunos junto com Marina. A arqueira elfa, Silk, e a sacerdotisa, Rain, ficam felizes em saber que Yuki está interessado em se juntar ao grupo deles, mas perguntam se ele está bem em se juntar a um grupo de classificação D que está apenas começando sua carreira. Yuki diz a eles que está bem com isso porque a correria como as partes de rank A não é para ele mais. Ele diz que para missões difíceis e masmorras costumava investir muito dinheiro em itens consumíveis, então não lucrava muito, mas com missões de rank D ele será capaz de economizar muito. Com isso, Yuki junta-se oficialmente ao grupo e descobre que as garotas estavam planejando completar uma missão para minerar algum minério de ferro mágico hoje. Eles vão para a masmorra para minerar o minério mágico e Yuki sente nostalgia ao lembrar de como sua jornada começou. Ele diz às meninas que elas podem encontrar facilmente o minério mágico no 6º andar do calabouço, mas elas dizem que têm medo de enfrentar o monstro-chefe no 5º andar, então vão passar. Yuki sugere que elas podem tentar procurar o minério no 4º andar primeiro e eles entram no calabouço. Marina trouxe a bengala do avô para procurar armadilhas, mas isso está diminuindo o ritmo deles, então Yuki decide assumir a liderança. Ele mostra às meninas uma lanterna mágica que pode detectar facilmente qualquer armadilha de baixo nível, e por causa disso, elas rapidamente exploram o calabouço. Yuki começa a lembrar de como este foi o primeiro calabouço que ele visitou com seu antigo grupo, Thunder Pike, há 5 anos, e como o guerreiro foi gravemente ferido pelas armadilhas. De repente, ele sente a presença de um monstro e diz às meninas para se prepararem para lutar. Eles chegam a uma sala onde macacos-lobo os aguardam. Silk derruba um deles rapidamente e, em seguida, Marina avança para lidar com os outros dois. Yuki lança magia de encantamento físico nela para melhorar muito suas habilidades e então prende os monstros para detê-los. Marina corta facilmente os dois monstros e fica chocada ao perceber como foi fácil com a magia de Yuki. Ele diz a ela que lançou 3 tipos de encantamentos nela ao mesmo tempo, e todos ficam impressionados porque lançar 3 feitiços ao mesmo tempo exige muita habilidade. Logo, eles chegam à entrada do 2º andar, e após verificar seu equipamento e resistência, eles descem as escadas. De repente, um grupo de mineradores zumbis os ataca, e é a vez de Rain lidar com eles. Silk e Marina tentam lutar contra os zumbis para ganhar tempo para ela terminar sua invocação, e Yuki lança um feitiço protetor em todos para que os zumbis nem consigam se aproximar. Isso dá a Rain tempo suficiente para completar seu feitiço, e ela afasta todos os zumbis com sua magia sagrada. Todos começam a elogiá-la, e Yuki comenta que usar magia sagrada nessa escala consome muito mana. Ele usa uma habilidade chamada Restaurar Mana em Rain, para recarregar as reservas de mana dela, e ela fica surpresa ao saber que Yuki pode usá-la. Ela diz aos amigos que é um feitiço raro que apenas magos vermelhos como Yuki podem usar, e com apenas esse feitiço, alguém pode ser admitido instantaneamente em uma equipe de classe A. Todos ficam maravilhados, e Yuki tenta agir modestamente dizendo que ele não é nada especial. Eles caminham à frente, e ele continua derramando água benta no chão para que os zumbis não os ataquem após serem revividos. Silk acha que isso vai ser muito caro e que eles não têm orçamento para isso, mas Yuki pede para ela relaxar porque ele próprio preparou a água. Isso surpreende Rain porque Yuki nem é um sacerdote, mas ele responde que pode usar as cinzas purificadas dos zumbis para fazer água benta usando alquimia. Logo, eles chegam ao 4º andar e Yuki diz que podem encontrar o minério mágico neste andar.
Mas antes de irem mais fundo, ele quer que todos recuperem a energia comendo algo. Para isso, ele tira um fogão inteiro da bolsa mágica, o que deixa as meninas animadas. Yuki lhes diz que, se trabalharem duro, poderão comprar sua própria bolsa mágica algum dia. Ele começa a cozinhar ovos e bacon para eles, e em seguida tira uma panela mágica que cria magicamente uma sopa de frutos do mar para eles. A dona de casa dentro de Rain fica mais animada do que a própria sopa ao ver uma panela que cozinha sozinha. E Yuki diz que a encontrou em um calabouço de alto nível e que custou muito para ser reparada. Depois disso, eles começam a comer, e Silk percebe que a comida tem mana extra. Yuki diz a ela que cozinhar é basicamente alquimia, e ele colocou um esforço extra para fortalecê-los para minerar o minério mais tarde. Logo eles encontram um lagarto rochoso gigante que tem minérios nas costas, Yuki o desacelera com sua magia, e então Marina usa seu ataque supremo para matá-lo. Ela fica realmente exausta por usar seu supremo apenas uma vez, mas Yuki repõe sua mana e diz a ela para continuar praticando a habilidade. Depois disso, eles começam a minerar o minério nas costas do monstro derrotado, mas eles precisam de mais, e Yuki sugere que eles vão para o 5º andar e derrotem o chefe para conseguir o que querem. As meninas estão com medo porque o chefe é um monstro difícil, mas Yuki diz a elas que usará todo o seu poder para ajudá-las. Quando chegam à sala do chefe no 5º andar, Yuki diz às garotas que lutará sozinho para mostrar suas habilidades. Ele então pega um artefato de câmera flutuante para gravar a jogabilidade da luta contra o chefe, e Marina sugere que deveriam transmitir ao vivo porque seria divertido. Yuki decide ir com tudo, mas então ele pergunta às garotas o nome do grupo delas para mencionar na transmissão. Elas nervosamente dizem que ainda não pensaram em um nome, mas então Marina sugere um nome, Clover, na hora. Ela diz que as 3 garotas são as folhas comuns do trevo, e Yuki é a 4ª, a folha da sorte. Todos gostam do nome, e então Yuki pergunta às garotas se elas também querem participar da primeira transmissão ao vivo do grupo. Elas estão bem apenas assistindo, então Yuki se encanta e depois ativa o modo de transmissão ao vivo na câmera. Depois disso, ele abre a porta para a sala do chefe e entra para ver o gigante e feio caranguejo de aço. O caranguejo o ataca instantaneamente, mas Yuki escapa das suas garras e então usa 5 feitiços de desativação para cegá-lo, envenená-lo e paralisá-lo. O caranguejo tenta atacar indiscriminadamente, mas Yuki simplesmente usa magia de gravidade para esmagá-lo instantaneamente. Ele termina a transmissão ao vivo com isso, e Marina imediatamente o abraça, quase quebrando seus ossos no processo. Yuki então coloca o caranguejo em sua bolsa mágica, e eles abrem o baú de tesouro que apareceu após derrotarem o chefe para encontrar uma tonelada de tesouro e minério mágico. Após isso, Yuki e seu grupo retornam à cidade em uma carruagem. Ele age de forma educada e pergunta às garotas como elas avaliam o novo membro do grupo em uma escala de 1 a 10. Todas as garotas estão realmente impressionadas com suas habilidades no calabouço, mas Yuki pensa que elas ficariam desconfortáveis em ver alguém mais velho do que elas se tornar de repente um membro do grupo. As garotas dizem a ele que não é nada disso e de repente Silk tem uma ideia brilhante. Ela diz a Yuki que ele deveria se tornar o líder do grupo porque ele é o mais experiente e poderoso entre eles. Yuki fica confuso porque não acha certo um novato se tornar o líder, mas as outras garotas concordam, dizendo que o grupo foi oficialmente formado quando decidiram chamá-lo de Trevo, e isso faz de Yuki um membro fundador. Quando as garotas continuam pressionando-o, Yuki finalmente cede e concorda em se tornar o líder do grupo, para que ele possa manter todos seguros. Por outro lado, seu antigo grupo, Thunder Pike, está tendo dificuldades na masmorra. Eles conseguiram um arqueiro para preencher o lugar de Yuki, mas ele não consegue apoiá-los como Yuki costumava. Eles lutam contra uma matilha de lobos monstruosos, e até mesmo o novato faz uma crítica, perguntando por que diabos vieram para uma masmorra de nível tão alto se são tão fracos. De repente, a bruxa é mordida por um lobo, e embora o líder do grupo consiga libertá-la, a sacerdotisa não tem mana suficiente para curá-la. O grupo decide recuar imediatamente, e enquanto a bruxa está sangrando, a sacerdotisa ainda espera sua mana recarregar. Eles não têm poções de mana ou mesmo poções de cura, porque essa era a responsabilidade de Yuki, e nenhum deles pensou em pegar isso depois que ele partiu. O novo cara tem uma poção de cura, mas ele não a entrega tão facilmente porque esperava que um grupo de nível A tivesse uma gestão melhor. Enquanto isso, Yuki e seu grupo estão comemorando o sucesso da primeira missão. Enquanto bebem, Yuki diz a eles que a recompensa da missão não foi nada especial, mas que ele ganhou muito dinheiro vendendo o cadáver do caranguejo de aço. Ele pergunta às garotas sobre a divisão do dinheiro entre elas, e Silk diz a ele que elas colocam tudo no fundo do grupo e usam um sistema de mesada para comprar coisas necessárias. Ela explica que estão economizando dinheiro para comprar a própria casa um dia, e Yuki gosta da ideia. Ao mesmo tempo, seu antigo grupo está na mesma estalagem, reclamando e se queixando do fracasso de hoje. Eles culpam tudo no novo integrante, dizendo que ele deveria ter se preparado melhor para ajudá-los.
O arqueiro fica irritado por estar sendo tratado como um garoto de recados e diz que nunca pensou que o famoso grupo de Rank A seria um bando de covardes que não conseguem nem limpar a própria latrina. Ele lhes diz que está saindo do grupo imediatamente, e Yuki se virá a tempo de ver isso. Ele não quer dar atenção à sua antiga equipe, então diz às garotas que, após cada missão bem sucedida, eles terão 2 dias para descansar e se recuperar. Ele diz que irá armazenar os itens úteis nesse meio tempo, e eles poderão ir para outra missão no 3º dia. De repente, a posada começa a exibir o vídeo ao vivo de Yuki derrotando o caranguejo de aço, que se tornou viral em menos de meio-dia. Todos estão interessados em Yuki e em seu grupo, porque ele derrotou um monstro-chefe apenas com feitiços de debuff. No entanto, isso irrita seus ex-companheiros de grupo, que acham que Yuki está jogando na liga mais baixa para melhorar sua proporção de KD. Acontece que eles não são as únicas pessoas com ciúmes de Yuki, porque um nobre gordo e feio também está amaldiçoando-o de longe. De qualquer forma, 3 dias depois, Yuki chega à guilda para escolher uma missão que seja fácil o suficiente para as meninas, mas que também ofereça uma boa recompensa. A recepcionista sugere uma missão de Rank C para obter pedras mágicas de uma cachoeira. Ela diz que deveria ser uma missão de Rank D, mas alguns monstros estranhos estão vagando pela região recentemente, tornando-a mais difícil. Enquanto Yuki está pensando nisso, as garotas vêm correndo e concordam em aceitar a missão sem nem perguntar sobre ela. Só depois que a recepcionista sai para registrar a missão, é que Yuki tem a chance de explicar que eles podem ter que enfrentar um monstro durante a missão. As garotas ainda decidem aceitar a missão para ganhar mais pontos e dinheiro. Yuki lhes diz para se prepararem e encontrá-lo em 30 minutos, e então a recepcionista chega com o recibo da missão. Ela diz a Yuki para transmitir ao vivo suas lutas da missão porque ele se tornou uma celebridade menor após sua última transmissão ao vivo. Ele sai da guilda com isso e imediatamente sente alguém o seguindo. Ele leva o perseguidor a um beco sombrio e acaba sendo o nobre feio e ciumento. Yuki pergunta se ele tem algum assunto com ele, e o nobre puxa sua espada, dizendo-lhe para deixar Clover imediatamente. Yuki usa um feitiço de armadilha nele discretamente e depois pergunta ao gorducho se ele perdeu a cabeça por dizer ao líder do grupo para sair. O gordo diz a ele que encontrou as garotas primeiro e que se juntará ao grupo delas para ser o Sugar Daddy, mas Yuki acha que ele é apenas um viciado que tomou cogumelos mágicos demais hoje. Ele se recusa a sair do grupo e se afasta, e quando o nobre tenta atacá-lo, tropeça no feitiço armadilha e desmaia. Quando Yuki se junta às garotas para ir na missão, elas contam que o incel gordo as abordou alguns dias antes e se ofereceu para entrar no grupo como se estivesse ajudando. No entanto, suas habilidades eram medianas, e elas decidiram ignorá-lo, já que ele não aceitava um não como resposta. Yuki também acha que o cara deve ser estúpido se consegue sacar sua espada tão casualmente nas ruas, e ele decide denunciá-lo à guilda assim que voltarem. Depois disso, Yuki levanta o tópico da missão deles e diz que, embora a missão seja realmente simples, eles podem ter que lidar com algum tipo de monstro selvagem. As garotas dizem a ele que estiveram na área há cerca de 2 meses, mas não enfrentaram nenhum monstro naquela época, e não havia animais comuns por perto também. A segunda parte preocupa Yuki, e ele diz que a única razão para todos os animais fugirem da floresta é devido a um monstro forte. Ele diz às garotas que o monstro estava presente na floresta naquela época também, mas elas tiveram sorte de não se depararem com ele. Ele diz que assim que chegarem à floresta, começará a gravar tudo, e se encontrarem o monstro, fará uma transmissão ao vivo. Será melhor se vencerem, mas se perderem e tiverem que fugir, ele quer que o vídeo esteja ao vivo para que o clã possa vê-los e enviar ajuda a tempo. Logo, eles chegam à floresta e Yuki começa a gravar enquanto entram. Ele caminha no final do grupo porque as feras selvagens atacam qualquer grupo por trás, e diz às meninas para não se preocuparem com ele porque está vestindo uma armadura especial de feiticeiro que lhe dá estatísticas de defesa muito altas. Eles chegam à cachoeira em breve, mas então Yuki sente algo e imediatamente ativa o modo de livestream. Apenas 1 segundo depois, o monstro que aterroriza a floresta aparece e, para o horror de Yuki, é um monstro de alto nível chamado Zarnag, que é encontrado no nível mais profundo das masmorras de alta classificação. Todos entram em pânico ao ouvir isso, e Yuki se coloca na frente das garotas. Ele lhes diz que precisam fugir imediatamente porque vão morrer se lutarem contra o Zarnag. Ele decide ficar para trás e segurá-lo até que as garotas estejam seguras, e a guilda envie reforços. Mas de repente, Marina puxa sua espada, dizendo a Yuki que não o deixará para trás. Seda e Rain também concordam com ela e começam a usar suas habilidades para desacelerar o monstro para que possam matá-lo. Yuki não tem escolha, a não ser deixá-los participar da ação, então primeiro ele encanta suas habilidades físicas. Marina avança para parar o monstro enquanto Rain recita seu feitiço, mas ela é jogada para longe. Yuki tenta atordoar o monstro com magia de raio e então lança múltiplos debuffs nele, mas apesar disso, ele não parece desacelerar.
Yuki percebe que é um monstro especial e pede a Marina para ganhar algum tempo para que ele possa usar um feitiço muito poderoso. Marina começa a lutar contra o monstro e então Silk chama as Dríades da floresta para ajudar e prende o monstro com cipós. Enquanto as duas garotas fazem o melhor para atrasar o monstro, Yuki termina de entoar seu feitiço de 5º nível, Flecha Prismática. Ele diz para Marina recuar antes de lançar o feitiço no monstro com um poder devastador. Quando a flecha prismática atinge o monstro, ele geme de dor, mas nada mais acontece. Yuki pensa que falhou em causar dano, mas quando o monstro avança em direção a eles, um líquido preto começa a sair de todos os seus buracos. O monstro parece enfraquecido pelo ataque, mas ainda está forte o suficiente para atacá-los. Então Reine decide finalizá-lo com um ataque mágico poderoso. Ela usa o feitiço de nível 5 raio para atingir o monstro, mas apesar disso, ele não cai. No entanto, Yuki percebe que o monstro está atordoado pelos fortes ataques que sofreu e esta é a oportunidade perfeita para acabar com ele. Ele diz a Marina para avançar e matar o monstro, e ela corre em direção a ele, ativando sua habilidade suprema, enquanto Yuki encanta sua espada para aplicar um golpe crítico. A cabeça do monstro cai no rio enquanto o céu clareia e ele libera uma fonte de sangue. Todos ficam aliviados com isso, e então Yuki se lembra que estava transmitindo a luta ao vivo. Ele agradece a todos os espectadores por assistirem a luta até o fim e então encerra a transmissão. O vídeo é um sucesso instantâneo na cidade e a popularidade do Clover Party aumenta ainda mais, mas o líder do antigo grupo de Yuki está irritado por causa disso. Enquanto isso, Yuki está se sentindo tonto após usar muito mana na luta anterior. Atrás dele, as garotas estão conversando animadamente sobre a luta, e Duke pensa que este vídeo dará um grande impulso às suas carreiras. Ele se aproxima delas, parabenizando-as pela missão bem-sucedida, mas acrescenta que vai dar uma bronca nelas por não terem obedecido suas ordens antes. As garotas o confrontam, dizendo que também vão dar uma lição nele, porque ele estava planejando se sacrificar agora há pouco, e elas não teriam permitido que isso acontecesse de forma alguma. Duke percebe que esta é uma luta de 1 contra 3 e que não pode vencer as garotas, então diz que irão revisar os erros cometidos mais tarde. Logo, eles chegam ao lago onde devem completar a missão, mas as garotas ficam com vontade de nadar. Duke diz para elas darem um mergulho enquanto ele monta o acampamento. Ao ouvir as garotas brincando alegremente na água, ele se lembra de como as estava treinando para serem aventureiras há apenas 6 meses. Ele continuava dizendo a elas as maneiras como poderiam se melhorar e melhorar o grupo, mas sempre teve a sensação de que formariam uma grande equipe. Ainda está surpreso com o fato de ter acabado na mesma equipe que elas, e pensa que a vida é muito incerta. Alguns dias depois, Duke e as garotas são convocados pelo mestre da guilda, e as garotas estão ansiosas pela reunião. Duke acredita que o mestre da guilda quer falar sobre o monstro de alto nível que eles derrotaram na floresta, porque uma missão perigosa como essa não deveria ter sido dada a uma equipe de classificação D como a deles. Ele acha que, normalmente, qualquer mestre da guilda iria elogiá-los, mas ele sabe que o velho responsável por este lugar não é normal. Nesse momento, o Guildmaster Benwood chega lá e imediatamente confronta Duke, dizendo que ele realmente fez algo problemático desta vez. Duke diz a ele que não foi culpa dele, e Benwood pede severamente que ele diga as coisas que não mencionou no relatório. Seu tom assusta as meninas e Duke repreende o velho por intimidá-las. No entanto, era isso que o Guildmaster estava esperando, e ele diz a Duke que ele deveria ter parado de falar educadamente mais cedo se queria que ele parasse de agir de maneira assustadora. Benwood então se senta e diz a todos para se sentarem também. Ele pede a Duke para responder sua pergunta agora e dizer o que pensa sobre o monstro que encontrou na floresta. Duke diz que os sinais indicam que é um Overflow, mas não aquele que você encontrará em Anime H. Benwood fica preocupado ao ouvir isso e diz à recepcionista para gerar uma missão de investigação. Enquanto isso, Marina pergunta a Duke sobre Overflow e ele explica que isso acontece quando um catalisador faz com que monstros saiam das masmorras. Se as coisas piorarem, pode levar como uma debandada em que um enorme exército de monstros destrói tudo em seu caminho. As garotas ficam preocupadas ao ouvir isso, mas Benwood diz a elas que a guilda vai lidar com a investigação. Ele então se inclina para as 4 e pede desculpas por colocá-las em perigo. As garotas ficam surpresas com isso, e dizem que estavam bem porque Duke estava com elas. O velho diz que assistiu à transmissão e acha que elas são bastante habilidosas também, por isso vai promovê-las para o Rank C. As garotas ficam encantadas ao ouvir isso, e então Benwood se volta para Duke para dar a ele outra boa notícia. Ele está sendo promovido para Rank A, porque o feitiço da flecha prismática que ele usou durante a luta é um novo feitiço que ele criou, e todos os oficiais da guilda acreditam que ele deve ser promovido. Duke nem consegue processar o que está acontecendo, mas Benwood traz os documentos de promoção e diz para ele assinar. Mais tarde, Duke e as garotas vão para a estalagem da guilda para celebrar a promoção deles. Duke entrega os ganhos da missão para Silk, que percebe que o valor é muito maior do que esperava.
Ela empilha as moedas de ouro para contá-las, e no fundo da bolsa, Benwood deixou uma moeda de platina como pedido de desculpas. As garotas estão animadas ao ver a moeda de platina, e então Silk diz que depois de adicionar os ganhos de hoje, elas têm dinheiro suficiente para comprar a própria base. Eles começam a beber e comer para celebrar essa ocasião especial, e então Rain pergunta a Duke sobre seu sonho como aventureiro. Ele diz a ela que sonha em desafiar o último andar da masmorra chamada Escuridão Infinita, e isso faz as meninas cuspirem suas bebidas porque disse que essa masmorra é ridiculamente perigosa. Duke diz que é verdade porque o último andar da masmorra guarda o portão do abismo que leva ao submundo. Ele diz que não tem intenção de atravessar o portão do abismo, mas quer vê-lo com seus próprios olhos. Ele conta às garotas sobre seu tio, que foi um grande aventureiro, e desafiou o último andar da masmorra da Escuridão Infinita e viu o portão. Mesmo que não tenha conseguido passar pelo último andar, suas histórias inspiraram Yuki a tentar um dia. Marina gosta da ideia e diz a Yuki que eles devem ir à masmorra em breve e transmitir ao vivo a luta deles. Mas ele diz que não é tão fácil. Primeiro, eles precisam estar em um grupo de rank A, e além disso, precisam de permissão do governo para sequer entrar na masmorra. As garotas se animam ao ouvir isso, e prometem a Yuki que ficarão mais fortes para que um dia possam desafiar a masmorra perigosa juntos. Em breve, o Clover Party embarca em outra missão, e eles transmitem suas lutas ao vivo como sempre. Enquanto Marina luta na linha de frente, Yuki a orienta e protege todos com barreiras mágicas. Silk usa as vinhas para amarrar o monstro, e então Rain o ataca com um poderoso feitiço de relâmpago. Para finalizar, Yuki usa um pergaminho mágico para liberar uma magia de rocha no monstro, matando-o. A transmissão ao vivo é bem recebida pelo público, mas não pelo antigo grupo de Yuki, Thunder Pike. Eles estão com inveja do sucesso de Yuki, mas mais do que isso, estão preocupados com a sua queda. Eles culpam tudo nos novos membros que se juntaram ao grupo, chamando-os de inúteis. Além disso, a feiticeira da equipe tem evitado sair com eles ultimamente depois de ter se machucado, e ela está começando a ficar para trás quando eles vão em missões. Eles acham que talvez deveriam fazer Yuki voltar a se juntar ao grupo, porque quando ele estava com eles, não fracassavam tão miseravelmente em suas missões. Eles pensam que deveriam cortar o pagamento da feiticeira, porque ela está se tornando inútil, e dar um pouco mais de dinheiro a Yuki para que ele não tenha problemas em voltar para o grupo. Enquanto isso, Yuki e as garotas retornam à cidade após sua missão e ficam chocados ao ver o líder do Thunder Pike, Simon, esperando por eles na porta. Yuki fica surpreso ao vê-lo e diz às garotas para irem e relatarem à recepcionista enquanto ele lida com isso. As garotas entram silenciosamente e então Yuki pergunta a Simon o que diabos ele quer. Simon o convida para conversar tomando uma bebida, mas Yuki recusa, dizendo que está cansado por causa da missão. Ele começa a entrar, mas Simon o impede, dizendo para ele voltar para Thunder Pike. Marina e os outros estão ouvindo ansiosamente a conversa do outro lado da porta e ficam preocupados quando Simon lembra a Yuki sobre a amizade de longa data deles e o sonho de desafiar o portão do abismo juntos. Ele diz que Yuki precisará estar em um grupo de nível A para sequer tentar isso, e é por isso que ele deveria voltar a se juntar ao Thunder Pike. No entanto, Yuki afasta sua mão, dizendo-lhe que ele é o líder da equipe Clover e não vai deixá-los. Isso irrita Simon, e ele tenta manipular Yuki a aceitar a culpa pelo fracasso do Thunder Pike após sua saída. No entanto, Yuki lhe diz para crescer e lidar com seus problemas como um adulto. Ele entra no edifício da guilda com Simon gritando que ele vai se arrepender, e essa comoção atrai a atenção do gordo feio que tentou atacar Yuki no passado. Enquanto isso, Simon encontra as garotas realmente ansiosas com a conversa. E quando ele garante a elas que não vai deixar o grupo, Marina o abraça tão forte que ele sente seus ossos estalarem. Ele de alguma forma consegue afastá-la, e então eles vão beber juntos. Logo depois, eles recebem uma missão de uma loja de armaduras popular chamada Earths. Yuki diz a eles que a loja está lançando um novo tema focado em aventureiras, e como o grupo deles é composto por 75% de mulheres, decidiram escolhê-las como garotas propaganda. As 3 garotas receberão armaduras de alta qualidade da loja, e a loja poderá usar o vídeo delas limpando masmorras para se promover. As garotas ficam surpresas ao ouvir essas boas notícias e descobrem que receberão as armaduras gratuitamente. E além disso, elas também serão pagas por completar a missão. Elas ficam muito animadas ao ouvir isso, e logo o grupo vai para a cidade onde a loja Earths está situada. Enquanto Yuki espera no mercado, pensando na vez em que veio a essa cidade com seu grupo anterior, as garotas pegam seu novo equipamento. Logo elas vêm correndo para mostrar o novo visual a Yuki, e ele começa a ter o sangue fluindo para sua terceira perna. Ele então diz a eles que, em vez de transmitirem a luta ao vivo, desta vez eles terão que entregar a gravação para Earth, conforme o pedido da missão. Ele começa a gravar e então seu grupo entra na masmorra. Yuki diz às garotas que essa masmorra tem apenas 4 andares de profundidade, mas seu andar mais baixo tem o portão para uma masmorra maior e o objetivo da missão deles é alcançar a segunda masmorra.
Eles chegam a um espaço aberto dentro da masmorra e Yuki pega uma pedra e a joga para mostrar às meninas que uma distorção no espaço não permite que ninguém pegue atalhos aqui. Ele pede que tenham cuidado para não caírem nas escadas. Enquanto Marina e Silk concordam com ele imediatamente, Rain parece estar chateada com Yuki e ele nem sabe o que fez de errado. Marina e Silk dizem a ele que não prestou atenção suficiente em Rain antes, porque ela é plana como a Terra, e Yuki imediatamente nota o novo laço no cabelo dela. Ele diz a Rain que ela está fofa porque o laço combina com a cor do cabelo dela, e essa carente fica vermelha e imediatamente o abraça. Com isso, eles descem para o próximo andar da masmorra, e Yuki logo detecta uma armadilha usando sua lanterna mágica. Ele cutuca a armadilha com a bengala de sua avó, e de repente, lanças surgem de todas as 4 paredes. Eles passam pelo espaço entre as lanças e logo encontram o primeiro monstro da masmorra. É um grupo de orcs, e Silk furiosamente puxa seu arco porque elfos odeiam orcs como cristãos odeiam gays. Yuki diz para ela se acalmar porque sua raiva pode quebrar a formação deles, mas a assegura que eles vão acabar completamente com aqueles monstros feios. Ele avalia que os orcs parecem soldados de baixo nível, mas estão mais organizados do que ele esperava. Ele diz a Rain para carregar um poderoso ataque mágico para atingir todos de uma vez, e então diz às outras 2 garotas para se prepararem para terminar os que restarem por último. Yuki lança magia de encantamento em todos, e então Rain dispara um poderoso ataque de fogo neles, queimando os orcs. Em seguida, Yuki usa um pergaminho mágico para esmagá-los com pesadas rochas, e Silk o apoia atirando nos orcs. Eles conseguem derrubar 2 deles, e os 2 orcs restantes correm em sua direção. Yuki usa um debuff de paralisia para desacelerá-los, e então Marina avança, usando seu golpe final para derrotar um orc. Silk atira no outro orc para mantê-lo ocupado, enquanto Marina também o ataca, abrindo sua cabeça com um golpe. Yuki vai até os orcs mortos para coletar suas pedras mágicas, e pergunta a Silk se ela já se acalmou. Ela pede desculpas por ter ficado tensa ao ver os orcs, mas Yuki entende que faz parte do DNA elfo dela. Silk fica feliz ao ouvir isso, e então Marina chega com um pergaminho danificado que encontrou com um dos orcs. Yuki descobre que é um artefato que pode revelar habilidades ocultas de um aventureiro. Ele diz que não podem usá-lo agora porque está danificado, mas pode consertá-lo com suas habilidades de alquimia. Ele diz às garotas que uma delas pode usá-lo em vez de vendê-lo, pois isso irá aprimorar seus talentos e talvez até desbloquear uma nova classe de trabalho. Tanto Silk quanto Rain dizem a ele que deve deixar Marina usá-lo, já que ela só tem uma classe de trabalho. Enquanto Marina está sonhando acordada sobre qual trabalho ela terá, um baú de tesouro aparece de repente diante deles como recompensa por derrotar os orcs. Mais tarde, enquanto fazem uma pausa para o almoço, descobrem que o baú do tesouro continha uma bolsa mágica, e todos decidem dá-la para Rain porque apoiadores como ela precisam mais disso. Depois disso, eles se dirigem ao 4º andar da masmorra, e Yuki diz às meninas que a entrada para a 2ª masmorra costumava ser guardada por um monstro-chefe, mas já faz muitos anos desde que um foi visto pela última vez. As meninas perguntam mais sobre o monstro-chefe, e ele conta a elas sobre o Shadow Stalker, um monstro que parecia ser feito de pura escuridão. Marina avista algo exatamente assim à distância e pergunta a Yuki se ele está falando sobre aquilo, e ele fica chocado ao ver que há um verdadeiro Shadow Stalker na masmorra. Ele foca sua câmera nele porque Shadow Stalkers são realmente raros de encontrar. Ele pensa que o Shadow Stalker não os alcançará rapidamente porque ninguém pode simplesmente pular de um andar mais alto, mas o monstro-chefe decide provar que ele é diferente. Ele pula e quebra a barreira invisível que impede qualquer coisa de tomar um atalho. Yuki entra em pânico e percebe que não tem escolha a não ser lutar. Ele imediatamente puxa um pergaminho para lançar múltiplos encantamentos nas garotas. Mas o monstro-chefe envia uma onda sombria em direção a Marina, quebrando sua barreira e a derrubando. Enquanto Rain a cura, Yuki e Silk enfrentam o Shadow Stalker. Yuki avança contra ele, e à medida que o monstro destrói sua barreira, ele percebe que ele pode destruir escudos mágicos. Ele usa um feitiço de ilusão para distrair o monstro-chefe com um clone enquanto chega por trás dele, e então coloca 3 encantamentos ofensivos em sua espada para atacar. No entanto, quando ele está prestes a acertar o monstro-chefe, ele usa um feitiço de maldição para congelar completamente seu corpo. Yuki percebe que este monstro é realmente forte e inteligente, e que eles não têm como derrotá-lo. Ele quer dizer às garotas para fugirem, mas seu corpo está congelado, e ele não consegue nem pronunciar uma palavra. As meninas entram em pânico ao ver seu líder sendo derrubado, e então o Espreitador das Sombras envia uma tempestade sombria em direção a elas. Rain bloqueia com um escudo sagrado, e então Silk invoca vinhas fortes para atacar o monstro-chefe. Ele desvia de tudo, e depois ataca Silk por trás, enquanto Rain está ocupada tentando reanimar Yuki. Felizmente, Marina está de volta à ação. Silk assume o comando na ausência de Yuki e diz a Rain para encantar a espada de Marina com elemento sagrado.
Rain faz isso e Marina tenta atacar o monstro-chefe de perto, mas ele continua a desviar de tudo. Rain usa uma magia de alcance amplo para atacá-lo, mas o chefe desaparece e então reaparece perto de Marina e Rain, ferindo-os com suas garras afiadas. Em seguida, ele usa magia poderosa para lançar raios de magia negra nas garotas de todos os lados. Mas, quando toda a esperança parece perdida, Yuki volta a si e usa um pergaminho que cria um escudo sagrado ao redor delas. Ele joga fora o artefato de alto nível que o protegia de danos letais e diz ao Shadow Stalker que ele pagará por machucar suas garotas. Ele imediatamente lança 1000 círculos de armadilha no chão e não importa o quanto o monstro tente, ele não consegue evitar todos. Ele continua escorregando e então Yuki usa todos os feitiços de enfraquecimento que conhece para debilitá-lo. Ele então usa um feitiço de cura para deixar todas as garotas em plena forma. Em seguida, Silk usa um feitiço de força de lágrima para prender o monstro-chefe em cipós fortes, e depois produz espinhos afiados para perfurá-lo por completo. Depois disso, Marina ataca com seu movimento supremo e, finalmente, Rain lança a magia de purificação para exorcizar o monstro feito de escuridão. A luta termina com isso, e Marina imediatamente corre para abraçar Yuki e esmaga suas costelas. Depois disso, Yuki pergunta a Rain o que ela aprendeu sobre o Shadow Stalker com essa luta, e ela revela que ele era um zumbi com uma mana incrivelmente densa, que não deveria ser possível naturalmente. Ela acredita que isso é um claro sinal de um transbordamento, e todos ficam preocupados. Marina e Silk sugerem que deveriam começar uma transmissão ao vivo para informar a todos sobre isso, mas Yuki é contra. Ele diz que eles estão usando uma armadura que ainda não foi divulgada publicamente. Então, se revelarem isso sem a permissão do cliente, seria problemático. Ele pensa que eles deveriam apenas chegar ao segundo calabouço e completar sua missão para que possam informar a guilda sobre isso rapidamente. Ele começa a seguir em frente, mas Rain o para e cura o ferimento em seu rosto antes de continuarem a missão. Eles logo chegam ao portão do segundo calabouço e terminam sua missão ao tocá-lo. Mais tarde, eles voltam para a cidade, e Yuki relata à guilda sobre a existência do Shadow Stalker. Ele sai para dizer às garotas que podem ser entrevistadas mais tarde, então elas ficarão nesta cidade por mais alguns dias. Eles estão realmente animados ao ouvir isso, e dizem a Yuki que deveriam fazer um passeio turístico no tempo livre, e ele concorda de bom grado. Por outro lado, o antigo grupo de Yuki, Thunder Pike, está passando por dificuldades desde que ele saiu. Eles reclamam de comer comida seca porque quando Yuki estava com eles, podiam comer algo novo a cada vez por causa do seu pote mágico. Eles também não estão cooperando muito bem entre si e deixando coisas importantes para a curandeira e a maga. Além disso, a maga está sendo tratada como uma menina de recados, e todos dizem a ela para aprender algumas habilidades úteis porque ela é muito fraca e não consegue contribuir muito para a luta. De qualquer forma, ela inicia a transmissão ao vivo antes de seu grupo entrar na masmorra, mas dentro de algumas horas eles retornam à guilda após falharem na missão. A recepcionista sorri ao dizer que eles têm falhado muito recentemente e se isso continuar, podem ser rebaixados. Isso enfurece Simon, mas a recepcionista mantém o tom profissional e diz para ele aceitar trabalhos mais fáceis para salvar o nome do grupo. Depois disso, eles começam a beber e comer, e a garota mágica Jamie se senta em uma mesa separada. O grande guerreiro está furioso porque a recepcionista falou sobre rebaixá-los, mas Simon diz que ela estava certa porque eles não podem aceitar missões de nível alto com apenas os 4. O curandeiro diz-lhe para encontrar outro membro para a equipe nesse caso, porque esse é o seu trabalho como líder. Os 3 rapidamente chegam à conclusão de que precisam de Wick de volta na equipe a todo custo, mas não sabem o que podem fazer para fazê-lo voltar. Simon, sendo amigo de infância de Wick, sabe que ele não vai retornar tão facilmente, e se quiserem atrair sua atenção, precisam de algo que o convença. Ele diz que se eles quiserem chamar a atenção de Wick, precisarão desafiar a masmorra da escuridão infinita, porque esse tem sido o objetivo dele desde o início. Ele acredita que, se fizerem uma missão conjunta com outras equipes, podem atrair Wick. Simon diz que eles apenas têm que fingir que estão levando a sério, porque Wick não será capaz de pensar direito ao ouvir a proposta deles para ele se juntar. O guerreiro e o curandeiro concordam com ele, mas a maga Jamie está realmente decepcionada com quão baixo o grupo dela caiu. Por outro lado, Wick e suas garotas estão de volta à cidade após sua missão bem-sucedida. Enquanto passeiam pelo mercado, todos reconhecem as garotas porque elas estavam no vídeo publicitário lançado pela popular marca de armaduras, Earthys. Mas alguns homens ressentidos também estão com inveja delas. De qualquer forma, eles estão em uma missão para encontrar uma casa para alugar para o grupo deles. O corretor deles os leva primeiro a uma casa no subúrbio, mas Wick a recusa porque não parece muito segura para as mulheres. Em seguida, o corretor leva-os a outra casa e todos acham que é melhor que a anterior. Wick pede ao corretor para mantê-la em espera para eles, e ele diz que tem uma última opção para mostrar. Ele os leva à última casa, mas Wick fica nervoso à medida que se aproximam, porque a base do Thunder Pike também está nesta região.
Ao ouvir isso, todas as garotas decidem que nem precisam ver a terceira propriedade porque não querem um grupo de rapazes como vizinhos. Com isso, eles compram a segunda casa e suas coisas são logo transferidas também. Wick pergunta às garotas se já decidiram sobre seus quartos, pois devem organizar suas coisas rapidamente, e elas dizem que estavam apenas pensando nisso. Silk pergunta a Wick qual quarto ele quer, e ele fica confuso porque não estava planejando ficar com elas. Ele tenta dizer a elas que não é uma boa ideia porque afinal ele é um homem, mas as meninas riem do incel que fica desconfortável só de pensar em dividir a casa com 3 garotas. Marina diz a ele que esta é a base de festa delas, então todos devem ficar juntos e ninguém se importará se ele acidentalmente entrar enquanto elas estão tomando banho ou presas na máquina de lavar. Wick diz a elas que não tem desejo de ver suas Tottery e pede que mantenham as portas trancadas o tempo todo, porque não devem confiar em nenhum homem, nem mesmo nele. Com isso, eles se instalam na nova casa, e Wick até compra uma televisão OLED de 64 polegadas para que possam assistir seus vídeos gravados em 4K. As garotas agradecem a ele pelo presente e fazem um brinde para celebrar a compra da própria base. Conforme começam a beber, o olhar de Ryan se fixa na TV e quando Wick olha para a tela, vê seu antigo grupo declarando que vão enfrentar a masmorra da escuridão infinita. Vão ter mais grupos de alto nível com eles na missão de investigar a masmorra, e até o reino lhes deu permissão para entrar. Wick fica atordoado ao ouvir isso, e suas garotas tentam confortá-lo. Ele diz a elas que não tem medo de estar perdendo algo, porque a masmorra vai continuar lá mesmo após essa missão. Ele diz que quer explorar o andar inferior da masmorra e chegar ao portão do abismo, mas agora quer fazer isso com suas garotas. Ele lhes diz que não precisam se preocupar com nada, porque chegarão à masmorra um dia e então transmitirão ao vivo sua maior aventura. Enquanto eles começam a comer e beber novamente, uma carta desliza pela porta e Wick descobre que é da guilda. Ele vai imediatamente até lá e a recepcionista lhe entrega uma carta de convite de Thunder Pike, que quer que ele se junte ao grupo para a exploração da masmorra da escuridão infinita. Eles prometem torná-lo um membro permanente após a missão, mas Wick não quer nada deles e pede à recepcionista que recuse o convite em seu nome. Depois disso, Yuki e Rin vão às compras, mas Simon os encontra lá. Ele está furioso porque Yuki recusou o convite para se juntar ao grupo e pergunta se ele esqueceu seu sonho de explorar o calabouço. Yuki permanece calmo e diz a ele que está orgulhoso que seu antigo grupo vai explorar o calabouço mais difícil e deseja-lhe tudo de bom. Simon perde a calma e diz que o plano deles precisa dele no grupo, mas Yuki recusa novamente. Simon tenta intimidá-lo gritando, mas Yuki diz para ele usar o cérebro pela primeira vez. Ele lembra a Simon que enviar um convite para alguém que já está em um grupo é considerado falta de educação e que ele é livre para recusar qualquer convite. O Cavaleiro da Maçã culpa Yuki por tudo que o grupo enfrentou depois que ele saiu, mas isso foi a gota d'água. Yuki não aguenta mais e diz que deixar o grupo foi a melhor decisão que já tomou. Ele começa a gritar com Simon, lembrando-o de que jogou todas as tarefas que não envolviam lutar em cima dele. Ele diz que o grupo teve tudo muito fácil porque ele estava fazendo todo o trabalho importante, mas eles nunca valorizaram sua contribuição. Simon fica surpreso com a sua raiva, mas então Ren segura a mão de Yuki, acalmando-o. Simon tenta convencer Yuki a voltar, prometendo que desta vez as coisas serão diferentes, mas Yuki responde que é tarde demais. Ele diz que vai ficar com seu grupo Clover, e o que acontecer com Thunder Pike não diz respeito a ele. Yuki se afasta segurando a mão de Ren e Simon o amaldiçoa, dizendo que eles vão conseguir mesmo sem ele. 2 semanas depois, Yuki é convocado pelo mestre da guilda, que lhe conta sobre as anomalias nas masmorras em toda a região, o que sinaliza claramente uma invasão. O mestre da guilda diz que até mesmo os estudiosos reais pensam o mesmo, e que o motivo pelo qual deram permissão para investigar a masmorra da escuridão infinita foi por causa disso. Yuki percebe que a situação é muito mais séria do que ele pensava, e então o mestre da guilda diz que tem uma missão para o grupo dele. Ele quer que eles investiguem a masmorra da escuridão infinita, e Yuki imediatamente descarta a ideia porque é muito perigoso. Ele diz que Thunder Pike e outras equipes de Rank A são fortes o suficiente para fazer a missão sozinhas, mas o mestre da guilda informa que 2 das equipes, incluindo Thunder Pike, desistiram. Em seguida, ele entrega a Yuki um relatório sobre o único registro da masmorra da escuridão infinita, lembrando-o de seu sonho de chegar ao fundo da masmorra. O mestre da guilda diz a ele que precisam de alguém tão habilidoso e engenhoso quanto ele para liderar esta investigação. O velho então dá a Yuki um pergaminho de saída, um item super raro que pode teleportar alguém para fora da masmorra. Yuki pergunta por que ele está tão insistente para que ele aceite a missão e ele responde que Yuki é a única pessoa em cujas informações ele pode confiar.
Nesse momento, o recepcionista chega e entrega a carta oficial da missão do rei para Yuki. Ele percebe que será difícil recusar a missão agora e diz ao mestre da guilda que vai consultar os membros do seu grupo antes de dar uma resposta final. Assim que chega em casa, ele explica tudo para as meninas e diz que deveriam recusar o pedido porque é muito perigoso e não estão preparadas para isso. As meninas, no entanto, acham que têm o equipamento mais recente e, com um pouco de sorte, podem conseguir investigar a masmorra. Yuki ainda não está convencido porque tem medo de perdê-las, e Ren o abraça, pedindo para que ele confie mais nelas. As outras garotas também dizem para ele parar de hesitar e perseguir seus sonhos livremente, porque querem subir no mundo dos aventureiros com ele. As palavras delas dão confiança a Yuki, e ele vai ao escritório do mestre da guilda com as meninas e aceita a missão. Ele diz que podem precisar de outro membro para preencher a função de batedor, e o mestre da guilda diz que já se preparou para isso. No sinal dele, a recepcionista vem com uma garota gato nervosa que se apresenta como Nene. Ela diz que se especializa como ninja e quer se juntar ao grupo deles para esta missão. Yuki não tem problema com um novo membro no grupo, e eles imediatamente vão para a entrada da masmorra de escuridão infinita, que surpreendentemente estava sob o prédio da guilda o tempo todo. A recepcionista diz a eles que o prédio da guilda foi construído sobre a entrada da masmorra, para escondê-la do mundo. O mestre da guilda diz a Yuki que, inicialmente, havia 3 equipes de Rank A que iam entrar na masmorra, mas 2 delas desistiram. A antiga equipe de Yuki, Thunder Party, é a única que restou, e agora eles estão dentro da masmorra, mas seus patrocinadores não estão satisfeitos com eles. O mestre da guilda então diz a ele para ter cuidado na missão e deseja-lhe tudo de bom. Yuki verifica o status do seu grupo e descobre que todos estão totalmente preparados para entrar na masmorra. Com isso, a entrada da masmorra é aberta e Yuki começa a transmissão ao vivo antes de entrar. O espaço dentro da masmorra está distorcido com gravidade irregular, mas o grupo consegue caminhar pelo corredor sem dificuldade. A garota gato Nin usa uma lanterna mágica para verificar se há armadilhas e uma bússola mágica para encontrar a direção. Ela não encontra armadilhas por perto, então decide seguir em frente e explorar a área sozinha antes que todos os outros possam alcançá-la. Enquanto isso, as garotas perguntam a Yuki como ele está se sentindo após chegar à masmorra da escuridão infinita que ele sempre sonhou. Yuki diz a elas que não é tão emocionante ou excitante quanto ele imaginou, mas Silk diz que se sente bastante animada. Ela diz que sua principal razão para começar a aventurar-se era o dinheiro, mas quando ouviu Yuki falando sobre seus sonhos com tanta paixão, mudou sua mentalidade. É por isso que ela se sente muito animada por estar nesta masmorra ao lado de Yuki, porque ele está muito perto de realizar seu sonho. Yuki fica contente ao ouvir isso, e então Nin retorna com seu relatório. Ela não encontrou nada perigoso no primeiro andar e até localizou a entrada para o primeiro andar, mas é ainda mais estranho. Há um navio afundado no meio de uma floresta no primeiro andar, e Yuki continua procurando por algo mais suspeito ou fora do lugar. Ele diz às garotas que Thunder Pike já chegou ao 8º andar da masmorra. Marina diz que é muito lento porque eles começaram a jornada há 2 semanas. Yuki diz que o ritmo deles vai ser ainda mais lento porque precisam investigar a masmorra em busca de qualquer coisa estranha. Eles vão transmitir tudo ao vivo para que os estudiosos da Academia Real possam localizar quaisquer problemas ou coisas suspeitas. Nesse momento, Nin para todos porque seu espelho mágico mostra que um monstro está próximo e eles não podem evitá-lo. Logo eles encontram o monstro e Yuki pede a Ren que o acerte com um feitiço ofensivo compacto e a Silk que mire na cabeça dele. Em seguida, ele tira uma besta enorme de seu Anatos e a entrega a Marina para que ela também possa atacar o monstro à distância. Ren começa a entoar um feitiço poderoso, e enquanto ela demora, Yuki usa seu míssil prismático mágico especial para atingir o monstro com cabeça de tubarão. Isso não causa muito dano, e o monstro começa a vir em direção a eles. Então Marina atira nele com sua basta, perfurando seu peito. O monstro fica furioso por causa disso, e então Ren acerta-o com um feitiço de fogo, incendiando-o. O monstro ainda está de pé, então Silk dispara 3 flechas nele. Vendo que ainda está lutando para se manter de pé, Yuki se coloca na frente das garotas para lutar. Obrigado pessoal, chegamos ao fim do vídeo, dê like e se inscreva para mais.